Oi. Pode começar? Pode. Boa noite, gente. Desculpa pela demora, nós tivemos um problema técnico, mas vamos retornar. Meu nome é Paula Miranda, eu vim abrir o projeto Saúde em Debate, um novo projeto de extensão da Faculdade de Ciências Médicas AFIA, que tem como objetivo levar informações sobre saúde para a população, para profissionais da saúde e também para os próprios alunos. Teremos ao longo desse ano diversos encontros abordando diversos temas sobre a área da saúde e cuidados. O nosso time é formado pelas discentes Paula Miranda, eu, Priscila Franco e Muriel Amaral, e pelas professoras Gabriela Polastri, Juliana Vasconcelos e Analina Valadão. Vou passar a palavra para a nossa orientadora Gabriela Polastri e dar seguimento ao nosso encontro. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria ver se vocês estão conseguindo ouvir e ver. Tá tudo certinho aí? Alguém consegue falar no chat? Todo mundo escutando? Então, primeiro, boa noite para todos. Desculpem aí a demora para iniciar, né, nossa live, nossa primeira live do nosso projeto Saúde em Debate. E assim, está sendo um privilégio enorme, né, a gente começar os nossos encontros que a gente terá aí ao longo desse ano, falando de um tema tão importante, tão prevalente hoje na nossa sociedade, né, várias pessoas aí com esse problema de saúde, né, que não acaba só com a parte aguda aí da doença que a gente vai conversar. Se você não teve, né, chikungunya, conhece alguém que já teve, ou algum parente está sofrendo aí com as consequências crônicas da doença. Então, hoje a gente veio conversar um pouco, né, sobre esse assunto. Então, tive chikungunya, e agora, né, o que eu vou fazer? Né? E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui duas médicas, né, que estão aí no nosso meio, né, e muito obrigada por terem participado, vir compor essa live aí. E primeiro, né, Ana Lídia, vou falar o nome todo, Mol Vilela, ela é reumatologista, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, é também pós-graduada em dor pelo Instituto Albert Einstein, é mestre pelo IPEM e é professora aqui da Faculdade Ciências Médicas AFIA Ipatinga. E a doutora Carmelinda Lobato, infectologista também aqui em Ipatinga, conhecida por todos nós. E aí eu conto com a participação de vocês durante essa conversa. Eu quero que esse momento seja um momento para a gente discutir sobre o assunto, falar sobre dúvidas, né? Temos aí alunos de medicina, outros profissionais da área da saúde, a população também participando. Então, aqui é um momento para a gente discutir e tirar dúvidas sobre esse assunto, tá? E aí, podem dar as boas-vindas, né, para a gente começar. Carmelinda e Ana Lídia. Então, gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que falar sobre um tema tão relevante como o chikungunya, né, essa epidemia que tem deixado, né, nossos pacientes, né, em situações às vezes de extrema dor, e que a gente observa cada vez mais um aumento do número de casos, não só de casos agudos, mas de pacientes que já tiveram a doença no passado e ainda até hoje, né, tem sentido, né, as consequências dele. Então, um tema super relevante, eu acho que talvez na atualidade seja o tema assim, de maior relevância na saúde hoje em dia. Boa noite, obrigada pelo convite, não sabia que era o primeiro, mas eu acho que já tiveram assim, uma iniciativa muito importante, que, igual a doutora Analídia falou, a gente está vivenciando essa epidemia de chikungunya, o Brasil está atolado numa epidemia de dengue e a região metropolitana do Vale do Aço atolado numa epidemia de chikungunya. Nós somos detentores, né? Não temos orgulho de falar, mas somos detentores de cerca de 80% dos casos de chikungunya que estão acontecendo no estado de Minas Gerais, eles estão acontecendo aqui na região metropolitana do Vale do Aço. Então, assim, a gente está passando por essa epidemia, vai ficar um legado muito ruim, né? Que são esses pacientes com doença crônica por chikungunya. Então, eu acho que é bastante relevante a gente estar conversando e tentando orientar as pessoas com relação a esse tema, sim. Uhum.
E aí, aproveitando, né, falando dessa questão, né, do número que a gente está tendo aqui né, no Vale do Aço, de modo geral, queria que você falasse para a gente um pouquinho, Carmelinda, sobre essa história aí das arboviroses, em especial da chikungunya, para a gente abrir aí falando sobre essa doença brevemente. Não tem como a gente falar de saúde no Vale do Aço e não falar de arbovirose. Eu estou aqui no Vale do Aço, né, que eu não sou daqui, já tenho 20 anos. Essa é a 4ª epidemia de arbovirose que eu enfrento aqui, né? Como referência técnica mesmo, de estar à frente, porque eu sou funcionária da Prefeitura de Patinga e como servidora do serviço público não tem como a gente não estar participando. Então a gente sempre vivencia isso daqui e a gente convive com a arbovirose todos os anos. Eu me lembro que uma vez me convidaram para vir aqui fazer uma aula de abertura para os meninos aqui da faculdade, que eles iam começar no hospital e dar algumas orientações do pessoal que estava chegando. Aqui a faculdade recebe muito aluno do Sul, muito aluno das outras regiões. No final da aula, tinha alguns alunos falando, não, eu vou morrer aqui de arbovirose, né? Eu falei assim, não é bem assim. A gente lida aqui muito bem e temos que aprender a conviver. A minha formação em infectologia é de Belo Horizonte, né? Que eu fiz na rede FEMIG lá. A gente lá não tem tanto caso de arbovirose, tanto caso de febre hemorrágica como a gente tem aqui. E quando a gente falava de arbovirose, a gente falava dengue, 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 dengue. E aí, desde a chegada da introdução da chikungunya aqui em 2014, né, uma herança da Copa do Mundo de 2014, que nós tivemos, infelizmente, dentre outros, né, isso foi muito ruim. Tipo 7-1, tá? Foi muito ruim. E aí, a gente vem convivendo com esse vírus. Eu mesma já tive chikungunya. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que tive chikungunya aqui no Vale do Aço, não evoluí com forma grave crônica, mas a gente sempre fica com uma sequela. E aí eu me sinto protegida porque eu só pego chikungunya uma vez. Então, nessa epidemia, a gente usa repelente por causa das outras arboviroses, mas eu não, por causa da chikungunya. Então, uma coisa que eu sempre falo, e a gente sempre tem falado, onde a gente vai, que a gente encontra outros colegas, né, em congresso, Secretaria de Estado de Saúde. A região metropolitana do Vale do Aço, que é a 2ª região metropolitana do estado de Minas Gerais, a gente só perde para a região metropolitana de BH, nós somos endêmicos em arbovirose. Todo ano nós vamos ter casos de arbovirose, independente de ter epidemia, e nós precisamos ficar sempre com esse olhar diferenciado para a convivência que nós temos que ter com esses vírus aqui na nossa região. E agora estou compartilhando, né, a experiência com outra especialidade, a reumatologia, né? Agradeço demais, até gostaria de expressar a doutora Ana Lídia, ela está assim abraçando essa causa junto com a gente, graças a Deus, porque a equipe precisa de uma reumatologista. Eu falo que ela é a nossa reumatologista de referência, embora seja um título que a gente se colocou aqui, né, Ana Lídia? E a gente está conseguindo aprender bastante, uma especialidade com a outra. Esse legado maior aí vai ficar para ela, né? Vai ficar para ela. E aí, assim, como que a gente sabe que, eu tô com chikungunya, não é dengue ou não é zika, assim? Fala pra gente os principais sintomas, como que a gente sabe diferenciar, né? Até mesmo, comecei com febre, tô com dor no corpo. Quando que eu sei, isso deve ser chikungunya, isso tá mais a favor de ser dengue? Na verdade, a única forma que a gente tem que saber, com certeza, é se a gente fizer um exame específico. A gente, aqui no município de Patinga, a gente montou uma unidade de atendimento de arbovirose. As antigas unidades de hidratação, muita gente falava unidade de hidratação porque pensava mais na dengue. Eu não uso mais esse nome, eu falo unidade de referência em arbovirose. Porque a sintomatologia, ela é bem semelhante. Igual, né, você já referiu, vai ter febre, vai ter dor no corpo, vai ter dor de cabeça. E o que chama mais atenção na chikungunya, que faz a gente pensar mais na possibilidade de chikungunya, é a dor articular. Então, quando a gente está atendendo na unidade de arbovirose, né, as médicas que estão atendendo lá, eu sempre falo, vocês perguntam assim, você está mais com dor no corpo ou com dor nas juntas, né, que são na dor das articulações. Se a pessoa fala que está mais com dor no corpo, eu vou pensar mais em dengue. Se a pessoa fala que está mais com dor nas juntas, nas articulações, eu vou pensar mais em chikungunya.
Hoje a gente está trabalhando com diagnóstico clínico e epidemiológico, né? Se a pessoa tem mais artralgia, eu posso diagnosticar mais como chikungunya, porque nós estamos numa epidemia, então nós podemos utilizar esse critério. Se tem mais dor no corpo, eu falo que tem dengue. Mas a gente continua solicitando um exame específico, pelo menos 10% da população a gente tem que continuar solicitando esse exame. Eu sei que no caso da reumatologia, para o acompanhamento da chikungunya crônica, que a doutora Nália já vai poder detalhar mais para frente, é muito importante ter esse exame confirmando se é de fato chikungunya. E para todos os pacientes que evoluem de forma mais grave e que estão internados, é obrigatório a realização do exame. Quer seja o RT-PCR, que é a biologia molecular, que a gente faz até o 5º dia de sintomas, quer seja a sorologia, que a gente solicita após esse período de doença. E só lembrando que a chikungunya não é boazinha. A gente acha que a chikungunya vai ser boazinha, vai me deixar com uma dor articular por muito tempo aí, que eu vou acompanhar com o reumatologista. Não. A chikungunya mata, a chikungunya está matando. A chikungunya tem algumas manifestações que a gente chama de manifestações atípicas, tendo destaque aqui na nossa região metropolitana do Vale do Aço, comprometimento do sistema nervoso central, com síndrome de Guillain-Barré principalmente, acometendo principalmente os idosos. Mas nós também já tivemos diagnóstico de chikungunya fazendo miocardite, né, com problemas de pele, lesões bolhosas em pele que pode simular até uma síndrome de Stevens-Johnson, que acomete a região labial, cavidade oral, ou até mesmo em extremidades, que simulam um grande queimado. Nós estamos tendo casos e a gente precisa ficar atento para essas formas atípicas. Que, inclusive, foi uma fala que hoje teve uma live, né, do Ministério da Saúde, falando dessa parte de chikungunya, para o país inteiro ficar atento com relação a essas manifestações atípicas. Isso é muito importante, principalmente para o médico estar orientando o paciente na hora do atendimento. Uhum. Isso assim que a Carmelina falou, ela se refere muito na fase aguda, né, Carmelina? Exato. Porque quando a gente olha, às vezes, retrospectivamente o paciente, então o paciente está lá com 14 dias, 21 dias, e teve esse quadro, né? Porque o quadro realmente inicial, ele tem muitas características em comum em todas as arboviroses. Mas essa evolução aí de fase subaguda, de cronicidade do quadro articular, realmente é mais típica na chikungunya. Mas mesmo o paciente assim, é interessante a gente fazer a coleta, né, sorológica, né, Carmelina, porque aí confirma, porque a gente sabe assim que a chikungunya ela faz a imunidade permanente. Então, a partir do momento que você confirmou sorologicamente, que você tem certeza que é chikungunya, isso vai te ajudar lá na frente, assim, para você, né, fazer o planejamento terapêutico desse paciente também. Uhum. E falando dessa questão das fases, fala pra gente um pouquinho, Analígia, dessas fases, assim, a fase aguda, até quanto tempo, depois essa parte da fase crônica, que a gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo nessa fase crônica da doença, né? Então, na verdade, assim, a fase, essa definição, ela é uma definição cronológica apenas, né? Porque né? Exatamente, porque os sintomas serão muito semelhantes, tanto na fase aguda, quanto na fase subaguda e na fase crônica. Então, isso vai nos ajudar a direcionar mesmo para a terapia específica. A fase aguda é aquela que vai durar ali até 14 dias, né? Acima de 14 dias até 90 dias é a fase subaguda e acima de 90 dias é a fase crônica. Uhum. E aí falando assim, né, então já tive chikungunya, e agora o que eu vou fazer, né, aí pensando nessa população toda que a gente está vendo, fala que no consultório, na clínica, na atenção primária, né, a gente tem tido uma demanda muito grande nos pronto atendimentos, a gente tem tido uma demanda muito grande não só da fase aguda em si, né, mas nessa fase subaguda, onde o paciente chega com muita artralgia, né, e falando também dessa questão da falta ao trabalho, dessa questão da dificuldade mesmo nas atividades de vida dele, né? E aí a pergunta é a seguinte, né? Eu não tenho reumatismo, nunca tive. E aí agora fui picado e tô com a doença. E aí? Eu vou ter reumatismo agora? Então, para começar, né? Reumatismo não é nome de doença. Reumatismo Isso começa assim, né? A primeira aula de reumatologia que eu faço para os alunos é isso. O reumatismo é um nome genérico, né? Para direcionar assim, doenças reumatológicas como um todo. Em relação à chikungunya, o que acontece?
A gente tem visto muitos pacientes em fase subaguda e crônica, porque a epidemia realmente está pegando todo mundo. Mas a evolução natural da doença é que 2/3 dos pacientes se resolvam na fase aguda. Então, na verdade, 1/3 que vai evoluir para a fase subaguda e crônica. E quando que esses pacientes, então, eles têm que se preocupar, né? Talvez fazer uma avaliação específica, procurar uma ajuda médica. Esse paciente persiste com dor. Por que dor, gente? Né? Assim, a gente que, né, eu estudo muito dor, então a gente sabe que é o seguinte, a dor, ela tem que ser abordada quanto antes. Tanto que a gente fez o protocolo agora recente e a primeira coisa do protocolo é assim, a dor, ela tem que ser medicada e tem que ser medicada com analgesia fixa, nunca de demanda. Porque o paciente que vai fazer analgesia de demanda, muitas vezes ele não vai tomar. Ele vai falar, não, eu consigo esperar um pouquinho para tomar o remédio, eu consigo segurar. Isso vai cronificando a dor, vai levando a sistemas, né, assim, as vias de sensibilização do sistema nervoso central, que vai aumentar muito o risco desse paciente ter dor crônica. Então, a ideia é o seguinte, o paciente tem dor mais que 14 dias, é um paciente que merece ser avaliado por um médico, não necessariamente por um reumato, né? Mas para um médico fazer uma avaliação, definir um padrão de dor. Isso é muito importante também a gente abordar. Eu falo que a chikungunya ela tem 3 apresentações de dor, né? Apresentações clínicas. A primeira apresentação é a dor musculoesquelética, que vai ser a apresentação mais comum. O paciente vai ter mialgia, dor periarticular, muita tendinite, mas não vai ter aquela flogose articular. A segunda manifestação é de uma manifestação mesmo inflamatória na articulação, que a gente chama de uma artropatia inflamatória. É aquele paciente que vai ter a junta muito inchada, muito quente, extremamente dolorida, com limitação funcional. E a terceira manifestação é a dor neuropática, que está presente em 20% dos pacientes e muitas vezes ela é negligenciada, porque cada manifestação dolorosa, ela tem que ser abordada com uma terapia específica. Então, assim, ficar dando, por exemplo, corticoide e anti-inflamatório para dor neuropática, não vai resolver, entendeu? Vou dar corticoide, então, o paciente tem dor musculoesquelética. Não seria a melhor opção. Então, por isso que essa avaliação específica ela é importante. Para definir a característica. Para definir e fazer o tratamento corticóide específico, anti-inflamatório, né? Eu detesto, porque infectologista vai ver muito aquele paciente na fase aguda, que é uma fase que você não pode prescrever nem corticóide, nem anti-inflamatório para esses pacientes. São medicamentos de grande valia e eu tenho aprendido isso muito na elaboração desse protocolo, que eu acho assim, que é um avanço que o município de Ipatinga está tendo nesse momento. A gente já se preocupando com essa percentagem de paciente que vai ficar com dor crônica. Mas eu faço um apelo aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para a população, os alunos profissionais de saúde. Não se pode prescrever corticóide em fase aguda de chikungunya, não se pode prescrever anti-inflamatório. Tem outras opções de medicamentos, né, que estão inclusive disponíveis no Sistema Único de Saúde, falando dessa população que precisa do Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante. Usar o medicamento correto, no momento correto, pelo tempo correto. A gente não pode falar de marca comercial, mas tem uma certa injeção aí que a população está usando. Já chega na farmácia, eu quero a injeção da chikungunya. Isso daí também não é legal, não é bacana. A gente faz um apelo também para a população que isso pode até ser prejudicial, dependendo do momento que vai ser utilizado. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também aqui, que quando a gente fala dessas manifestações atípicas de chikungunya, que é comprometimento do sistema nervoso central, a miocardite, né, a uveíte, nefrite, não acontece só na fase aguda, não. Pode acontecer em fase subaguda também, pode acontecer em fase crônica também. Então, é importante que esse paciente não seja negligenciado, ele precisa ser olhado, ele precisa ser acompanhado no local. É claro que, se pensar no Sistema Único de Saúde, a reumatologia, ela, em qualquer lugar do mundo, ela não vai conseguir absorver essa epidemia que nós estamos com 9.000 casos de chikungunya confirmados só dentro do município de Ipatinga, arredondando. Então, é muita gente que vai evoluir com essa dor crônica. A reumatologia sozinha ela não consegue nem deve absorver. Todos os médicos que estão atendendo na rede, até nos seus consultórios, eles devem se atualizar, eles devem saber qual medicamento passar e como conduzir esses casos, porque o doutor Analídio também vai estar falando, existem alguns medicamentos que, é claro, são muito específicos
e de domínio dentro da especialidade, né? Mas, de uma maneira geral, os medicamentos que vão ser utilizados no manejo dessa dor são de fácil acesso, né? Fácil acesso, de fácil manejo também. Lembrar-se, né, que o uso de corticoide anti-inflamatório na fase aguda é o que está associado a risco de complicação na fase subaguda. Essas formas atípicas de paciente complicando, às vezes é um paciente que tem comorbidade, vai usar corticoide, aí vai descompensar, já tem uma polifarmácia, né? Já então, faz uso de outros medicamentos. Então, os últimos estudos assim, sobre chikungunya, todos têm apontado quanto a esse uso de corticoide anti-inflamatório de fase aguda como fator de complicação na fase subaguda. E aí, assim, falando do tratamento em si, né? Não só do tratamento farmacológico, mas o que é uma orientação geral? A gente sabe que a gente precisa, né? Como você falou, a gente precisa de avaliar que tipo de dor é essa, né? Qual é a intensidade dessa dor, até para entrar com qual medicação vai ser escolhida. Mas, assim, falando de uma forma geral, na fase aguda a gente não deve usar, né, corticoides e anti-inflamatórios. E na fase subaguda, pensando no tratamento até não medicamentoso, assim, o que você orienta para quem já teve a chikungunya? Não, mas uma coisa geral, assim, no tratamento não medicamentoso. uma coisa na fase aguda que eu acho que isso não é orientado, né, Carmina? A gente até conversou sobre isso, é que o paciente que chega lá em fase aguda e, né, vai ser atendido, ninguém orienta esse paciente que ele tem que usar repelente. E é um momento que ele precisa usar, porque ele tem vírus, ele tem viremia. Então ele tem que usar repelente e todo mundo da casa tem que usar junto, até ele sair dessa fase de viremia. Isso e aí, quase não é orientado. O que a gente escuta muito eu já tive chikungunya e eu não pego mais, é uma vez só, né? Mas e aí ele seus familiares estão expostos. Mas essa fase de viremia, vai usar o repelente porque o Aedes está por aí. Infelizmente, o nosso índice de infestação está altíssimo e no meio dessa epidemia nós não vamos conseguir resolver, não. Nós temos que ter a cultura de usar o repelente. Vou nem perguntar para vocês aqui, ó. Vocês vão usar o repelente hoje, né? Para a gente não ver qual é a resposta. Eu usei, né? Então a gente tem que ter essa cultura de sair de casa usar o repelente correto, o repelente com as indicações de rótulo que ele tem. Na fase aguda, que o paciente está em alta viremia, o Aedes vai lá, vai picar aquele membro da família que está com chikungunya e vai passar próximo facilmente. Então não é comum você ter famílias com manifestações. A gente lembra até do Covid, né? Usar máscara, ficar isolado, né? Então tem que pensar no repelente. Tem que pensar, e foi ótimo, Natália, de ter falado isso, porque é uma coisa que eu venho insistindo e a gente precisa ter essa cultura. Algumas coisas também em fase aguda, que até agora faço minha meia-culpa, né? O paciente está lá com chikungunya em fase aguda, dor articular, tudo, ele precisa fazer repouso. Porque quanto mais ele repousar naquele momento, né, menor vai ser a probabilidade dele evoluir com uma doença articular. É importante falar para a dona de casa, a senhora não vai passar pano no chão. A senhora tem que encontrar alguém para te ajudar nesse momento, para não ficar esfregando roupa. Porque começou a tomar o medicamento certo, né? O analgésico correto, melhora da dor naquela fase aguda. Elas não falam essa que eu estou no exemplo de mulheres, né, gente? Mas as pessoas querem movimentar. Você perguntou do atestado. A orientação é você dar até fase aguda, que vai durar ali 10 a 14 dias, você dá o atestado por esse número de dias, contando a partir da data do início de sintoma. O paciente tem que ficar em repouso. Você imagina um gari, né? Uma pessoa, ele tem que varrer rua. Se ele não fizer o repouso, como é que depois ele vai voltar para o trabalho dele? Então, é a única fase que a gente reforça o repouso. Precisa, né? Outra coisa também, a gente está vendo muito infecção de dengue e de chikungunya no mesmo paciente. Então, Sim. Pelo menos eu estou fazendo estágio no posto de saúde e aí os pacientes estão tendo essa queixa. Minha irmã mesmo teve chikungunya e dengue. E aí a importância de usar repelente, né? Que às vezes a pessoa pegou, por exemplo, só uma chikungunya. Tá livre do chikungunya, mas ainda tem a possibilidade da dengue 4 vezes. Mas tem que também dar uma interpretada no exame, porque às vezes tem uma IgG positiva de dengue e IgM negativa que já fala que tem os dois. Então tem que ter um olhar diferenciado. As duas pode infecções acontecer. Coexistem, já tiveram vários casos. Pode. Inclusive o mosquito, ele tá lá infectado com todos os vírus, né? Eu acho que existe uma
promiscuidade gigante entre os vírus, né? Deveria cada um ter o seu espaço de cada um ali, mas não é bem assim que funciona e a gente tem que aprender a conviver com isso. E é um momento de conscientização, né? Às vezes que ele está ali com você dentro do consultório, né? Falar sobre a prevenção e esses cuidados, até com a própria família, é importante, né? Então, mas francamente, agradeço vocês por esse momento aqui, porque no meio de uma epidemia que você tem, nós já chegamos a atender por dia aqui no município de Ipatinga, se você levar as unidades todas que estão atendendo, umas 1.000 pessoas no sistema de arbovirose por dia. É muita gente. Então, é claro que aquele atendimento tem que ser o mais direcionado possível e a gente acaba se esquecendo de fazer algumas orientações que a gente aproveita esse momento para estar reforçando aqui com todo mundo. Porque a contribuição da população é muito importante para poder ele mesmo estar cuidando da saúde dele e da família dele nesse momento. Porque epidemia é tudo assim um pouco diferente, é tudo muito grande, é tudo muito intenso e o olhar do médico que está atendendo lá, do profissional de saúde que está atendendo lá, nessa fase de epidemia, é claro que é importante tratar a dor, mas é ficar observando se aquele paciente não está evoluindo com sintomatologia grave, o sinal de alarme, com necessidade de uma internação precoce, que é isso que vai salvar a vida, é uma internação precoce para uma hidratação vigorosa, que no caso da chikungunya também funciona dessa maneira para os casos que precisam internar de forma grave, e os tratamentos adequados em unidade hospitalar, que acaba ficando sobrecarregado também. As nossas unidades, elas ficaram em fevereiro abarrotadas, não colapsaram, porque diferentemente da Covid, que era um doente de transmissão respiratória, né, e que muitos pacientes precisavam de leito de UTI, não foi o caso da arbovirose. Mas o Hospital Municipal de Patinga, por exemplo, né, no auge dessa epidemia, nós tivemos arbovirose, né, cerca de 20% dos nossos leitos ocupados só com pacientes arbovirose. É muita coisa se você pensar em 2 diagnósticos, somente levando em consideração a dengue e chikungunya. E assim, quais que seriam esses sintomas, assim, os sintomas de alarme mesmo, para que o paciente, ou né, se você conhece alguém que tenha, né, a chikungunya, quando orientar esse paciente a procurar um pronto-socorro mais breve, mais rápido, porque a gente sabe que está superlotado, está cheio, então acaba o paciente às vezes ficando, né, aquele paciente mais idoso, acaba ficando em casa e negligenciando essa fase de sintomas de alarme, né? Sim, o primeiro ponto que é muito importante é a gente falar dos grupos de risco. Essas pessoas que são do grupo de risco, que são aquelas pessoas, não é muito diferente do que acontece nas outras doenças infecciosas virais agudas. A gestante, o idoso, 65 anos ou mais, a criança abaixo de 5 anos, pessoas hipertensas, diabéticas, que têm alguma comorbidade, essas pessoas elas têm que procurar um atendimento médico. Porque se elas tiverem com sintomatologia de arbovirose, quer seja dengue, quer seja chikungunya, ela precisa fazer um hemograma obrigatório. E esse hemograma ele tem que ser avaliado, um hemograma rápido tem que ser avaliado. Todo paciente que apresentar algum tipo de sangramento, se tiver um déficit, uma perda de força em membros inferiores, por exemplo, está percebendo que pode ser uma Guillain-Barré, se é aquela pessoa que está sentindo dor abdominal constante, estiver vomitando muito, letargia, no caso de criança pequena, muito choro, muito sonolência, deve procurar imediatamente o atendimento médico também. São pacientes que apresentam sinal de alarme, inclusive independente de ter dor articular ou não, porque eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui, nem todo paciente com chikungunya ele vai evoluir também com essa dor articular tão famosa que a gente sabe que acontece e que nos auxilia muito no diagnóstico, mas a gente pode ter paciente que está com viremia alta de chikungunya e não tem necessariamente a dor articular. Exemplo, nós perdemos paciente no final do ano passado, né, quando começou esse caso de chikungunya, uma senhora idosa que ela foi feito o diagnóstico de chikungunya confirmado por exame de RT-PCR e ela fez uma pneumonite. Ela internou com uma pneumonia, depois é que ela começou a evoluir, tinha um quadro agudo de febre, mialgia, sem nunca queixar de dor articular, não foi percebido, não estava tão intensa e evoluiu com uma pneumonite, que é uma manifestação que a gente está vendo agora, aprendendo nessa epidemia, com análise de óbitos de alguns locais, inclusive de Fortaleza, da doutora Ana Lídia, a gente estava conversando aqui um pouco antes, pacientes evoluindo com a pneumonia.
todo mundo está dando antibiótico, tratando como se fosse uma pneumonia, pensando na possibilidade dos vírus respiratórios, e é multicoluna. Então a gente precisa ficar atento para isso. Não é só a dor articular. Não, é só. Que é o que todo mundo fica com medo, né? Sim, com certeza. Quer completar mais uma coisa do tratamento? E nessa fase subaguda, fala assim, a gente tem algumas formas de tratamento, acho que é importante a avaliação médica, né? Não só do reumatologista, mas do médico, do clínico, né? De quem estiver atendendo esse paciente. É importante a gente entender, né, quando passar o corticoide, né, quando passar outras medicações específicas, e tem aquela fase que o paciente melhora, né? Assim, quais são as orientações que você deixa, né, não falando do tratamento específico, né, que eu acho que a gente precisa de uma avaliação mesmo do médico, né, uma avaliação para ver qual é o tipo de dor, mas assim, o paciente quando ele melhora, e aí? Eu melhorei da dor, estou na fase subaguda, tive uma melhora da dor e agora, né? Eu aproveito essa hora e vou malhar? Então, o que acontece? Na verdade, assim, às vezes até alguns pacientes vêm no consultório e falam assim, doutora, qual que é o seu protocolo? E hoje, gente, a gente tem que fazer tudo baseado em ciência, né? A gente tem muitos protocolos, a gente tem excelentes grupos de estudos no Brasil. A gente está ainda numa situação, eu falo que nós estamos numa situação muito privilegiada, porque o pessoal lá do Nordeste é que deu o gás mesmo para poder estudar e produzir muito material, porque lá eles tiveram uma epidemia horrorosa, foi em 2016, 2017, né, Camila? Mais ou menos. E aí eu acho que se começou a produzir muita coisa, então muito estudo. Lá eles tiveram um número enorme de pacientes, então eles foram vendo o que dava certo, o que não dava certo. E hoje a gente tem vários protocolos, assim, a gente tem protocolo da Sociedade de Reumato, a gente tem protocolo do governo, a gente tem vários estudos de revisão e a gente percebe que esses estudos todos casam com as informações, estão mostrando que a ciência realmente é soberana. Então, tratamento assim de componente musculoesquelético, a gente vai fazer analgesia, anti-inflamatório, miorrelaxante, tratamento de artropatia inflamatória, que é aquele paciente que realmente vai ter um edema articular exuberante, vai ter flogose, rigidez matinal. Aí esse paciente sim é candidato a corticoide, não é candidato a corticoide em dose alta. Os estudos todos demonstram ali que a gente vai usar entre 10 e 20 miligramas, mas esses pacientes vão ter que usar um período maior, então eles vão ter que fazer um desmame lento. Então não adianta ir lá na UPA ou na UBS e tomar 7 dias de prednisona e acabou. Ele vai melhorar, mas vai recidivar. Então assim, a gente tem que ter esse olhar e essas reavaliações subsequentes. Então, assim, a hidroxicloroquina é uma droga que assim, a gente acaba utilizando muito na fase subaguda e fase crônica. Na dor crônica, né, a dor neuropática mesmo, que vai acometer lá 20% dos pacientes, a gente pode usar antidepressivos tricíclicos, os gabapentoides, né, gabapentina, pregabalina, com excelentes resultados, porque não adianta a gente tratar o polo articular se a gente não trata a dor neuropática. Porque quando a gente for fazer lá a escala visual de dor do paciente, vai estar 10 em 10. Então, ele ainda vai estar sentindo dor, ele ainda vai estar limitado. Então, a gente tem que ter esse olhar apurado e considerar, né, todos esses padrões de dor. E aí, realmente, aquele paciente que vai evoluir com um quadro articular mais grave, que não vai ter uma resposta, né, ao uso do corticoide de maneira adequada, que vai ter já recidiva ali a hidroxicloroquina, esse sim é um paciente que eu acho que é mais para o reumatologista. Porque esses pacientes, eles vão ter que ser abordados como uma artropatia inflamatória. Então, a gente acaba tratando como se estivesse tratando uma artrite inflamatória de soro negativa. Então, vai para imunossupressor, para drogas modificadoras de evolução de doença. E aí, eu acho que realmente já é um mundo muito específico. Mas a grande maioria dos pacientes são respondedores a essa primeira fase de terapia, de corticoide e hidroxicloroquina. Então, no caso, a dose de corticoide no posto de saúde, nós temos feito a dose decrescente, né? Até onde seria adequado, como é que é. No caso, pacientes no posto de saúde tem muito paciente diabético. Nós ficamos bem limitados, né? Que sabemos a contraindicação. Paciente diabético a gente é totalmente limitado. Aí você vai ter que usar de outras medicações. Sim. Porque se é um paciente, por exemplo, que usa insulina, que faz ajuste com insulina regular, que ele consegue ter um bom controle da glicemia, ok. Né? Você pode fazer um corticoide e aí ele vai ser orientado. Mas esse é um paciente que precisa ser supervisionado. Então não adianta você dar corticoide para esse paciente e deixar ele voltar para você daqui a 15, 20 dias. Ele vai voltar com a glicemia toda alterada, aí você vai ter dois problemas, né? Então você vai fazer um distúrbio metabólico. Aí você aborda mais a questão da dor neuropática. Às vezes é necessário usar o corticoide, sim,
mas é um paciente que você tem que usar sob vigilância. Então, primeiro, você tem que ter um domínio, né, do uso de hipoglicemiante, de uso de insulina, orientar bem esse paciente, às vezes ter essa necessidade de reavaliações que vai ser importante. Então, o paciente, por exemplo, tem que ter um glicosímetro em casa para fazer essas glicemias recorrentes, você tem que reavaliar, né, fazer essas orientações de ajuste de dose. Quando isso não é possível, eu acho que o corticoide não é uma droga de escolha, entendeu? E a gente tem que buscar outras drogas. Eu acho que isso é um grande desafio, né, que a gente está tendo aqui, porque, como a doutora Ana Lídia falou, que ela sempre fala na elaboração desse protocolo, aliás, o protocolo é dela, o protocolo também da doutora Ana Lídia, no município de Patim, que a gente está contribuindo, é tudo baseado em ciência. Tudo baseado em ciência, tem as referências e nós estamos ajustando para a nossa realidade. Eu acho que o grande desafio é esse, é o profissional entender que não é aquele paciente que ele vai passar o corticoide, tchau. Só, não, tem que ter na agenda dele espaço para as reavaliações, o paciente vai voltar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. E nas unidades estão todos sempre muito sobrecarregados, tem várias demandas que precisam ser atendidas do hipertenso, do diabético, da gestante, da puericultura, pensando no PSF, não sei se ainda fala isso, PSF, né, lá na saúde da família. Então, tem toda uma demanda que já sobrecarrega, isso é fato, e aqui não vai ter jeito. A chikungunya, né, longa, não sei se vocês usam, a gente fala chikungunya longa, ela vai entrar nessa agenda também. Então, eu acho que uma orientação que a gente precisa dar, os profissionais precisam entender, é que naquela agenda diária, né, que eles têm, eles vão ter que ter um espaço para atender esses pacientes e acompanhar de Por perto. exemplo, as recomendações são as seguintes: a gente faz corticoide, aí, dependendo da resposta do paciente, a gente vai reduzindo essa dose, 25% por semana. Mas se o paciente recidivar, então você vai ter que fazer ajuste. Então não adianta você fazer um esquema lindo de desmame se esse paciente não está sob, né, supervisão. Ele tem que estar sendo reavaliação subsequente mesmo. Acho que o segredo do tratamento da chikungunya é essa proximidade aí com o médico assistente. E os efeitos colaterais do corticoide em si, né? Muitos efeitos colaterais. E hoje você, né, um amigo tomou 7 dias, o outro vai na farmácia e compra para Não, ele pega o restante, né, do amigo. O amigo, se ele melhorou, ele vai parar. Tem esse problema também. O pior é o problema, assim, que às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: ah, porque eu já usei corticoide, já usei tantas vezes e tal. Aí eu sempre pergunto: como, né? Como você usou, quem te passou e qual dose que foi. E aí a gente sempre vê erros mesmo, né, de prescrição. Ou usou 40 miligramas 5 dias, aí passou para 20, mais 5 dias e acabou. Assim, vai recidivar, não tem como não recidivar. Então é esse olhar atento mesmo. Assim, por que a gente consegue ter tanto sucesso com o paciente melhorando com o corticoide? Porque a gente vai vigiando esse paciente. Então é o olhar ali subsequente, avaliações subsequentes. Se a gente não consegue fazer isso, aí esse paciente às vezes vai recidivar ali no processo de desmame, vai chegar para você já num novo flare, né, todo aplicado novamente, e aí você tem que começar do zero, né? E aí o paciente vai ficando também descrente da melhora, né? Um manejo cada vez mais difícil, né? Difícil. Assim, de controlar esses sintomas, né? E para fazer essa avaliação, né? Aí o paciente está sentindo como que é essa dor dele. Realmente ele tem uma artrite, né? Ou às vezes ele tem ali uma dor muscular, né? Então, ou uma dor neuropática. A dor neuropática, hoje a gente tem questionários que vão nos induzindo assim, a definir a dor neuropática, que é muito fácil de aplicar. A gente colocou até no protocolo, então assim, todo mundo consegue aplicar. E a gente não pode deixar ela negligenciada também. Às vezes o paciente, né, a dor e o humor, ela vem muito junto, né? Então, né, quantos pacientes que a gente não tem com transtorno de humor, com, né, depressão e junto a chikungunya, as limitações. A própria infecção pelo vírus chikungunya também pode exacerbar esse quadro básico do paciente. Né? Ou abrir um quadro emocional, esse termo chikungunya longa, tem estudos que estão observando, né, pessoas que têm mais experiência com chikungunya também, que tem também toda essa parte emocional, psicológica, que acaba sendo aflorada ou exacerbada por causa da infecção do chikungunya. Dor e né, sono e estresse
sentido, né? De certa forma. Exatamente. Imagina o paciente que está com dor da chikungunya, ele não está dormindo direito, ou seja, então a qualidade do sono dele está ruim, então ele vai acordar irritado, o dia seguinte dele vai ser ruim, ele não vai conseguir produzir, e aí ele começa a ficar, né, com mais isolamento, não quer sair, porque está sentindo dor, fica mais irritado, então assim, é uma bola de neve, né? Então, vão associando aí também outros sintomas importantes aí na vida desse paciente. E quando seria indicado medidas não farmacológicas para o paciente, por exemplo, caminhar para fisioterapia, quando seria? Na fase subaguda, assim, já estaria indicado reabilitação, né, assim, atividade física com mobilização articular, fisioterapia. Nessa fase a gente já libera. Então, assim, eu sempre oriento o paciente que a partir do momento que a dor dele está mais controlada, o processo articular está mais controlado, ele pode sim voltar a fazer atividade física, desde que ele faça sempre num ritmo mais leve, com uma carga mais leve, respeitando o seu limite, entendeu? E aí ele pode fazer assim. Fazer exercício de mobilização articular é muito importante, alongamento. Então, isso a gente já faz essa orientação. Na fase de melhor controle ali, você já aproveita para... Isso, o paciente começou a melhorar, a gente estimula. Diferente da fase aguda, que ele tem que ficar em repouso, na fase subaguda a gente já estimula que ele retome, assim, né, alguma atividade. Passou essa fase de viremia mais alta, o quanto antes é melhor para o paciente estar fazendo exercícios mesmo. Ai, muito bom, né? Falar. Muitas dúvidas. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta no chat. Tatiana Santiago perguntou: é possível desenvolver artrite reumatoide no pós-infecção? Então, na verdade, não é que vai desenvolver artrite reumatoide, é aquela questão que eu coloquei, né, do paciente fazer um quadro de uma artropatia inflamatória e crônica, né, que a gente vai tratar com uma artrite soronegativa. Pode até acontecer assim de ser um gatilho, o paciente fazer fator reumatoide de título alto, mas o tratamento ele vai ser como um tratamento de artropatia inflamatória. Por exemplo, eu tenho, acho que alguns pacientes de 2017 que eu trato até hoje, já estão lá em terapia biológica, quase lá na terceira, quarto passo ali de terapia biológica, mas o que foi o gatilho foi a chikungunya. Alguns pacientes não positivaram fator reumatoide, mas aí a gente considerou como uma artrite soronegativa, como gatilho sendo o chikungunya. Só que isso, gente, não é o comum, né? Isso aí é a minoria. Esses pacientes que vão cronificar Graças a por Deus. anos. Sim. Tanto que eu apresento até na última aula que eu fiz, eu apresento um estudo que fala sobre o uso mesmo assim, dos DMARDs, né? Então, qual DMARD que a gente vai mais usar? Hidroxicloroquina. Segundo, metotrexate. Terapia biológica vai usar, assim, pouquíssimos pacientes. E os efeitos colaterais, né, que vem junto com medicamentos? São mais caros, são medicamentos que tem que ter um controle maior do biológico. Sim, essas medicações todas, né? Por isso que eu falei que quando o paciente começa a evoluir para artropatia inflamatória, é interessante realmente que esse paciente esteja, né, sob assistência do especialista. Porque esse manejo dessas drogas são manejos muito específicos. Essa avaliação tem que ser uma avaliação assim, mais criteriosa, né? São medicações que a gente precisa ter um cuidado para poder prescrever, a gente tem que vigiar efeito colateral, vigiar efeitos adversos, né? E principalmente vigiar a atividade de doença do paciente para que ele não tenha dano permanente. Foi comentada também a questão da subnotificação, que tem tantos casos, mas ainda assim temos subnotificação. Poderia comentar mais sobre isso? A subnotificação é um problema que é geral para todas as doenças infecto-contagiosas, que são de notificação compulsória. Mas, sinceramente, gente, a quantidade de gente que nós estamos notificando aqui de arbovirose, de dengue, eu acho pouco provável que a gente tenha tanta subnotificação assim, embora ela exista. E uma coisa que a gente precisa destacar aqui, que é um trabalho fantástico que o pessoal da Vigilância Epidemiológica está fazendo, chamando um abraço para o Anderson, né? Que o Anderson é o nosso enfermeiro de referência lá, e ele acaba ajudando muito a gente. A gente testou muita gente para chikungunya. E quando eu falo 9 mil casos, são 9 mil casos confirmados de chikungunya. Então, a Ipatinga está testando muito bem. Para testar, precisa da notificação tanto do RT, que a gente testa pelo RT-PCR, como também pela sorologia.
mas a gente sempre faz um apelo e gosta de sempre estar lembrando que a notificação é muito importante. Vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar, mas vocês falaram que eu falei, eu vou negar. A ficha de notificação do Ministério é muito difícil de você preencher, porque ela tem muito detalhezinho, muita coisinha lá. É uma ficha que precisa ser melhorada, que a gente já pediu para ser melhorada. É difícil você estar no meio da epidemia tendo que notificar. E a gente sempre lembra isso, porque através da notificação que a gente consegue levantar o número de doenças que nós temos e fazer toda essa programação que nós estamos fazendo aqui. Então, se a gente identificou aqui no meio dessa confusão que está tendo no Brasil de dengue, que nós estamos de fato com a epidemia de chikungunya, e nós temos 80% dos casos de chikungunya do estado de Minas, o olhar tem que ser voltado para nós, Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde, já sabendo dessa evolução crônica da chikungunya, a gente espera que de fato chame atenção para que uma programação dos medicamentos que serão necessários, desde o corticoide até o metrexate, outros medicamentos que são de domínio mesmo da reumatologia, que eles estejam mais disponíveis de uma maneira mais rápida do que para a gente. E a gente tem como comprovar isso, porque nós estamos notificando, embora sempre precisamos de prestar atenção com relação à subnotificação. Mais uma pergunta, Nayara Fernandes perguntou: quais são os cuidados ao prescrever, e se é permitido prescrever, a hidroxicloroquina na atenção primária? Gente, na verdade, assim, né, todo médico pode prescrever qualquer medicação, desde que ele conheça a droga, né? A hidroxicloroquina, assim, na reumatologia a gente usa, assim, há muitos anos, a gente usa para diversas doenças, a gente usa até de uma maneira crônica, então eu fico muito à vontade de prescrever hidroxicloroquina. Mas, assim, interessante você estudar, saber o que é a droga, início de ação, porque às vezes também assim, é uma droga de ação que demora, então às vezes ele vai prescrever. Hoje eu peguei uma prescrição, por exemplo, hidroxicloroquina por 15 dias. Não vai fazer efeito, né? É um início de ação lento. Então, assim, ter o mínimo conhecimento da droga é importante, né? Tudo que você vai prescrever, você assume uma responsabilidade ali com o paciente, uma responsabilidade legal. Então, estudar a droga e se sentir à vontade para prescrever. Mas em relação a efeitos assim colaterais, é uma droga muito bem tolerável. Nossa preocupação maior é com o uso mesmo crônico por conta do risco maior de maculopatia. Tivemos várias perguntas aqui, vários questionamentos falando que várias pessoas, né, falando que tem dores há mais de 3 meses, há mais de 1 mês, e dormência, quando seria indicado, se tem a necessidade de procurar de uma vez um reumatologista. Tem pessoas falando, né, que tem dificuldade de controlar as comorbidades, como a hipertensão, aí seria indicado procurar um reumatologista ou passar por um clínico, fazer um acompanhamento nesse segmento? A princípio, assim, um bom clínico, ele consegue conduzir. Controle, por exemplo, de comorbidades, né, diabetes, hipertensão, eu acho que todo médico tem que dominar essas comorbidades, que são as principais comorbidades que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, a gente precisa entender bem, tratar bem, tanto diabetes quanto hipertensão. Agora, essa questão assim dos sintomas, né? Se o paciente tem sintomas há mais de 90 dias, está sentindo dor, é um paciente que merece uma avaliação. Ou por um clínico para fazer uma avaliação inicial, talvez é um paciente que é até naive de tratamento, ou seja, que ainda não teve nenhum tratamento específico, que está só usando dipirona de demanda. Então, talvez iniciar um tratamento para esse paciente, observar, vai melhorar, não melhorou, né? Ou então é um paciente que tem prognósticos assim, tem um prognóstico, sinais de pior prognóstico, por exemplo, um paciente que está muito inflamado, que tem provas inflamatórias muito elevadas, que tentou usar corticoide da maneira correta e não respondeu, aí sim, acho que é um paciente que deveria ir mais precocemente para a reumatologia. Alice Lana Ferreira falou que ela desenvolveu uma anemia pós-chikungunya. Perguntou se o quadro poderia ter relação com a chikungunya, com a consciência. Depende, primeiro, não é comum, né? Primeiro... Chikungunya não só, vou falar do ponto de vista do vírus em si. É claro que qualquer doença infecciosa por si, né, leva a um consumo, ela pode ter feito uma anemia naquele primeiro momento de contato com o vírus, mas não é comum que a causa principal da anemia seja por causa da chikungunya. E se acontecendo uma vez essa anemia, repondo o que for necessário, ela recuperaria. Aí o interessante primeiro é fazer a propedêutica dessa anemia. Então, classificar essa anemia. Que tipo de anemia é? Deficiência de ferro, né? Deficiência de B12, ou se é uma anemia normo-normo. E se for uma anemia de doença crônica,
E se o paciente está numa fase subaguda e crônica, é um paciente muito inflamado, ele pode ter anemia porque tem muita interleucina inflamatória e essas citocinas inflamatórias, elas vão lá na medula e diminuem ali a produção, né, a liberação de hemácias na corrente sanguínea. Então, teria essa explicação no paciente que tem um processo inflamatório sistêmico mais exacerbado. Mas tem que fazer essa investigação, porque senão deixa aí de fazer reposição, né, desses elementos necessários. Finalizar a nossa última pergunta. Isabela perguntou: qual o tempo máximo de tratamento com anti-inflamatório e com corticoide antes do desmame, considerando que o paciente apresentou melhora dos sintomas? No protocolo, assim, se o paciente for evoluindo com melhora, 4 semanas de corticoterapia. Então, ele começa a fazer um desmame de mais ou menos 25% da dose inicial por semana. E aí vai retirando devagar. Anti-inflamatório, né, os protocolos colocam ali de 2 até 3 semanas. Só que é um paciente que você precisa também vigiar. Né? Então, o paciente ele é candidato a anti-inflamatório, o paciente ele tem níveis pressóricos, né, controlados, não é um paciente com risco de, de eventos cardiovasculares, é um paciente que a pressão está controladinha, é um paciente que você tem uma função renal prévia, então você poderia usar, mas também usar com essa observação. Ou seja, a gente não tem jeito, chikungunya a gente tem que acompanhar o paciente de perto, não é uma avaliação pontual para ver se o paciente daqui a 3, 4 semanas. O ideal é que a gente tenha esse contato mais próximo com o paciente. Foi bastante esclarecedor. Agradecer então mais uma vez a presença de vocês, né, aqui no nosso primeiro encontro do ano. Teremos outros, né, outros debates de causas, tanto a questão do cuidado da saúde, né? Então a cada mês aí a gente vai criando novos debates. Achei muito interessante ter vocês aqui pertinho da gente, né? Acabou que a gente nem ficou olhando lá na câmera, né? Ficou aqui bem à vontade. Então, gostei muito da participação de vocês aqui com a gente, né? Agradecer e falar com vocês que a gente manda, né, com antecedência para que vocês continuem participando dos nossos encontros, para que a gente esclareça dúvidas, né? Podem fazer sugestões de temas interessantes, né? Vou divulgar para vocês participarem próximo, né? Como espectadores. Mas é importante, né? Tirar dúvidas, discutir sobre o assunto e foi muito esclarecedor, né? Esse encontro. Nós pedimos desculpa, né, pelo som. Como disse, foi o nosso primeiro encontro. Vamos melhorar da próxima live e estaremos esperando a participação de todos vocês na próxima. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.